Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa sexta-feira, no salmo de hoje, Salmo 104, lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Somos convidados a sempre nos lembrarmos das maravilhas do Senhor. Este é um caminho possível para que, nas dificuldades, permaneçamos perseverantes e fiéis ao nosso Deus. Então, que nós possamos celebrar de coração aberto. Então, a primeira leitura está em Gênesis capítulo 37, versículo 3 a 4. Depois o versículo 12 a 13, depois o versículo 17 a 28. Gênesis capítulo 37, versículo 3 a 4, depois o versículo 12 a 13, depois o versículo 17 a 28. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice. E por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: Teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram sua morte. Disseram entre si: aí vem um sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Rúben, porém, ouvindo isto, disse-lhes: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: Não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto, e não toqueis com as vossas mãos. Dizia isto porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximava, proveniente de Galaade. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: Que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas, e estes o levaram para o Egito. Então, aqui na primeira leitura, do livro do Gênesis, a gente vê a triste atitude dos irmãos de José para com ele, a inveja que os irmãos tinham dele, infelizmente. Nós não devemos ser assim, nós não devemos ter essas atitudes. Nós devemos sempre nos amarmos e nos respeitarmos como irmãos. Deus quer salvar a todos, Deus salva a todos, Ele acolhe a todos, Ele salva a todos, Ele acolhe a todos. Então, que nós possamos sempre ter atitudes de caridade e fraternidade para com todos e sempre nos amarmos e nos respeitarmos como irmãos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 21, versículo 33 a 43, depois o versículo 45 a 46. Mateus, capítulo 21, versículo 33 a 43, depois o versículo 45 a 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta e fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arredou aos vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem,
quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado, será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estavam falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Então, nesta sexta-feira quaresmal, confiamos nossa penitência, jejum e orações ao nosso Deus para alcançarmos de coração purificado a celebração da Páscoa do Senhor. Então, a liturgia nos prepara para realizarmos esta passagem. Ao contar uma parábola que sintetiza toda a história da salvação, Jesus se utiliza do simbolismo da vinha para denunciar a prática dos chefes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. Na verdade, essas autoridades, ao invés de produzirem frutos para o reino dos céus, querem ser os donos da vinha. O ápice do texto acontece quando os vinhateiros matam o filho, escrito à luz pascal. O trecho antecipa que o enviado do Pai, o Filho Jesus, se tornará a pedra angular de todo o povo. Ressuscitado, Cristo faz nascer e crescer a igreja, o novo povo-comunidade dos discípulos de Jesus, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.